Aí, agora sim. Oi, turma, tudo bem? Vamos para as atividades, então, de sexta-feira. Hoje com a participação do Calvin. Ficou aqui no meu colo quando abri o livro. Vamos lá, livro de geografia, que é esse daqui, aquele rosinha. Página 36 e 37. Vamos lá? Página 36. Representar o mundo. A maquete. Vocês sabem o que é uma maquete? Já viram alguém fazendo? Ih, foi embora o gatinho. A maquete é uma representação em tamanho reduzido de um objeto, cômodo, moradia, sala de aula ou bairro, por exemplo. Ela é a forma de representação que mais se aproxima da realidade, pois mantém os elementos de um espaço em suas 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Observe as fotografias de uma maquete. Aí a gente tem a foto 1 e a foto 2 da mesma maquete, né? Uma com visão oblíqua, que a gente chama, né? É quando a gente vê meio na diagonal. E a outra, a foto 2, com a visão de cima, como se a gente fosse a lâmpada, né? Vendo esse cômodo. E aí, a gente tem que responder algumas perguntinhas. Letra A. Complete o nome do cômodo representado na maquete. Já tem algumas letrinhas aí, vocês têm que completar. Letra B. Qual das fotografias mostra esse cômodo visto de cima para baixo? Opa, acho que a Pro já respondeu. E letra C. Na maquete, o cômodo e os objetos são maiores que na realidade ou menores que na realidade? Então, vocês viram aí uma maquete, que é muito parecido com aquele desenho que a gente fez de um cômodo visto de cima, lembram? Essa atividade foi sobre isso. Na página 37, número 2. Observe a fotografia de detalhes da maquete da página anterior e escreva o nome dos objetos representados. Na fotografia A, o que está sendo representado aí? E na fotografia B, o que está sendo representado aí? Tem uma olhadinha, porque a gente tem que usar outros objetos para fazer de conta que é aquele objeto que a gente quer representar, né? Então, numa maquete, a gente pode usar pecinha de brinquedo, a gente pode usar caixinha, a gente pode usar um pedaço de papel colorido, a gente pode usar vários tipos de materiais para fazer uma maquete. Depois me conta se vocês ficarem interessados em fazer uma maquete. Número 3. Agora, observe essas ilustrações. Número 1 e a número 2, né? As duas ilustrações. Escreva o número da ilustração que apresenta a panela menor e a panela maior. E depois, você percebeu que é possível representar os objetos e espaços diminuindo seu tamanho. Chamamos isso de redução. Em uma folha à parte, desenhe a cozinha da sua casa com seus objetos. Depois, a gente compara os desenhos com os dos colegas. A Pro pode elaborar aí uma apresentação com os desenhos de todo mundo pra gente ver, né? Como cada um representou a cozinha de sua casa. Combinado? Depois, nesse mesmo livro, lá na página 39, a gente vai pular 38, a gente vai direto pra 39. Tem uma fichinha de autoavaliação. Aqui, ó. Essa fichinha. Essa fichinha é importante para vocês verem se vocês conseguiram aprender mesmo tudo sobre casa, sobre moradias, tá? E aí tem 3 carinhas, se vocês podem marcar um X no que vocês acham. A carinha, ó, feliz e contente, a carinha que ficou pensativa, ainda tem alguma dúvida, e a carinha meio assim, tipo, não aprendi não, Pro. E aí, vamos pensar sobre o que vocês aprenderam, né? E vocês vão marcar um X na coluna da carinha que representa aí se vocês estão ok, se vocês estão com dúvida ou se não aprendeu não. Beleza? Número 1. Você consegue identificar diferentes tipos de moradia? Número 2. Você reconhece que todos têm direito a uma moradia segura? Número 3.
Você sabe identificar os cômodos de uma moradia? Número 4. Você consegue comparar algumas moradias de diferentes locais? Número 5. Você reconhece que as moradias refletem os modos de vida das pessoas e a maneira como elas se relacionam com a natureza? Número 6. Você reconhece que a maquete é uma representação reduzida da realidade? Respondam aí, com um xizinho na carinha que corresponde ao que vocês estão em relação a cada pergunta, tá bom? Com joinha, com dúvida ou com aprendi, ok? E depois tem 2 sugestões aqui no livro de 2 livros literários, que um é o 10 Casas e um Poste, que Pedro fez, e o Casas, da Rosiana Murray. E aí a Pro colocou aí para vocês como complemento 2 vídeos com a leitura desses 2 livros, tá bom? Para vocês conhecerem, tá bom? Depois vamos lá no livro de História, na página 42 e 43. Vamos achar 42 e 43. A gente vai falar mais um pouquinho sobre famílias, olha só. Uma página que é mais de leitura. Então vamos lá, né? Fazendo História, lá na página 42. Família sempre. Você conhece a história da sua família? A sua história dos seus familiares pode ser conhecida buscando pistas que revelem informações sobre o passado. Chamamos essas pistas de fontes históricas. Observe as fotografias e conheça a família Frois Fagundes. Aí tem várias fotos da família Frois Fagundes. Primeira foto, vamos ler a legenda. Vanine Fagundes e Dina Frois se casaram em 1941 e foram morar na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foto 2. Vamos ler a legenda. O casal formou uma grande família com 5 filhos. Naquela época era comum haver famílias grandes assim. Foto da década de 1950. E a última foto, vamos ler a legenda também. Hoje, os parentes dessa grande família vivem em diferentes lugares do Brasil. Eles se reúnem para comemorar aniversários, casamentos e para outras celebrações. Nessa foto de 2015, olha como a família aumentou. Muito, né? Vamos lá na página 43 agora. Fotografias, roupas, diários, objetos, cartas e documentos pessoais são exemplos de fontes históricas, onde a gente vai para descobrir a história, né? Conversar com avós, bisavós, tios e outros parentes mais velhos também é um jeito de conhecer a história de uma família. Eu conheci muita coisa da história da minha família conversando com os meus tios e com os meus avós. Eu não tenho mais avós, eles já morreram, mas a minha avózinha, com quem eu convivi mais, ela me contava muitas histórias da mãe dela, da avó dela, e ela também guardava muitas fotografias. E aí, a partir disso, a gente consegue conhecer a história da família, né? Vamos para algumas perguntinhas. Número 1. Quantos filhos Diná e Vanine tiveram? Número 2. Lia é a filha do casal que teve mais filhos. 3 filhas. Que mudança você percebe em relação aos pais dela, que tiveram 5 filhos? Número 3. Se você estivesse pesquisando a história da sua família, quem você escolheria para entrevistar e por quê? Se não couber aí, pode responder no caderno, tá? E número 4. Nas famílias é comum as pessoas ajudarem umas às outras. Leia o texto a seguir sobre os Ticuna, um povo indígena que vive na Amazônia. Vou ler para vocês, tá? Na comunidade Ticuna, cada família tem sua roça. Nas roças de cada família trabalham em geral o pai, sua esposa e os filhos mais velhos solteiros. Os Ticunas são solidários, pois é tradição ajudar parentes e amigos quando necessitam. O dono da roça tem que fornecer comida e bebida aos convidados, que podem ajudar em atividades como a derrubada da mata para começar uma plantação, a colheita e a pesca. Essa ajuda faz com que um trabalho que levaria vários dias para ser feito, possa ser feito em apenas uma manhã, por exemplo. Todo mundo se ajuda, né?
Por que a ajuda da família e dos amigos é tão importante para os ticuna no trabalho da roça? Leiam um texto aí de novo, se precisar, peçam para o adulto ler, ou vocês mesmos podem tentar ler, e respondam essa pergunta. Por que a ajuda da família e dos amigos é tão importante para o trabalho dos ticuna na roça? E aí, pensando na nossa história, na história de cada um, a gente vai montar a árvore genealógica. Professora, mas parece um palavrão, o que é isso? Explico para vocês, olha aí no quadrinho que tá aí na tarefa de vocês. Árvore genealógica é um esquema em forma de árvore em que os galhos representam as pessoas da família. E aí eu fiz a minha árvore genealógica para vocês verem de exemplo. Olha só, a minha árvore genealógica. Eu tô ali no tronquinho, né? Aí eu tenho uma irmã, a Bruna, coloquei ela ali do lado. E aí tem a minha mãe, que é a Neuza, e os meus avós, que são os pais da minha mãe, o vô Joaquim e a avó Conceição. E o meu pai, que é o Jair, com os meus avós paternos, que é o meu vô José e a minha avó Cacilda. E essa é uma árvore genealógica de uma família tradicional, ok? Tem vários tipos de família, como a gente viu, né? Tem pessoas que não sabem, por exemplo, sobre o pai, que foi criado só pela mamãe. Então, é só tirar a parte do pai e fazer a árvore genealógica com os parentes da mamãe, com os pais da mamãe. Assim como tem famílias que têm 2 pais, famílias que têm 2 mães, famílias que a criança às vezes não conhece a mamãe nem o papai, são criados pelos avós direto, né? E aí vocês podem fazer de acordo com a família de vocês, tá bom? Porque existem vários tipos de família, né? E as árvores têm que se adaptar. Podem colocar aí do lado do nominho de vocês o nome dos irmãos. Quem quiser colocar os tios também pode colocar. E aí vai colocar o nome dos tios do lado do nome dos pais, né? Da mamãe, do papai, o do avô e da avó, tia-avó. Nossa, tem muito parente, né, pessoal? Mas aí fica o exemplo de uma árvore genealógica bem simples para vocês, beleza? E aí vocês adaptam conforme aí a organização da sua família. E aí, vocês vão fazer a de vocês, eu deixei aí mais um modelo, tá bom? Mas é só de exemplo, vocês podem adaptar aí de acordo com a família de vocês. Como complemento, a Pro colocou um monte de vídeo super legal para vocês. Tem um relato de uma história de uma avó, de uma outra escola. Tem uma leitura, que é a mala que vovó levou pro céu. Tem uma leitura super legal também em vídeo, que é o meu vovô africano. Tem uma leitura de um livro super legal que eu adoro, que é A Família do Marcelo. Tem a família da Sara também. Tem um clipe do Mundo Bita, que é super legal sobre a família. Tem também um vídeo sobre a melhor família do mundo, que é uma leitura linda, de uma organização familiar maravilhosa. E tem também um vídeo que se chama Álbum de Fotografias. Eu acho que vocês vão adorar esses vídeos. Depois que vocês fizerem todas as tarefas, senta aí um pouquinho e assiste, tá bom? Eu acho que vai ser interessante como complemento para vocês saberem mais sobre famílias. Combinado? E depois disso, sextou. Olha quem veio falar um tchau aqui pra vocês. O Ludovico! Ah, meu Deus! Tchau, pessoal! Boa sexta! Não esqueçam de me mandar fotos das atividades, tá?